e disse que você vai pisotear o inimigo. Vai pisar a cabeça de serpente, de escorpião, e nada vai nos causar dano. Seu passado não pode te calar, porque o seu futuro e seu destino é profético. Obrigada por mais uma vez estar conosco aqui na nossa TV Aviva, a TV que leva o avivamento até você, até a sua casa, e traz esse despertamento do que o Senhor está querendo fazer na terra. A palavra que o Senhor tem trazido a nós e o desejo do nosso coração é que a glória do Senhor se expanda e cubra toda a terra como as águas cobrem o mar. Essa tem sido a nossa oração, da nossa família, dos nossos amigos e de nossos irmãos que estão unidos aqui pelo canal do Avivamento, a nossa TV Aviva. E hoje queremos trazer uma palavra que serão duas histórias em uma história só. Primeiro, antes de ler, eu quero estar entrando dentro dessa história com você. E quero que você preste bastante atenção, porque Deus tem falado esses dias de várias maneiras. E às vezes a gente pensa que profecia é só quando alguém fala em línguas e dá uma bênção dizendo que você vai ganhar algo, que esse ano é o ano da sua bênção, é o ano em que você vai prosperar. E por causa do juízo de Deus que está vindo sobre a terra, e quero dizer, eu não sou profetisa do juízo. Algumas pessoas podem dizer, mas será quando que ela vai trazer uma palavra boazinha, uma palavra de consolo? E eu quero dizer, amados, Deus está trazendo juízo sobre a face da terra. E nós, como igreja, temos que nos preparar. Então hoje o Senhor está trazendo uma palavra que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Está em 2 de Reis, capítulo 5, e eu já vou adiantando um pouco da história. Aqui vai falar sobre um general de exércitos que tinha levado cativo várias pessoas, tinha havido uma guerra e ele havia conquistado Israel e havia levado cativo muitas mulheres. E inclusive o que está acontecendo hoje na Líbia, no Iraque, que estão leiloando crianças de 5, 6 anos para serem escravas sexuais, levando mulheres cristãs que não negaram a Cristo para serem vendidas. Nessa época aconteceu a mesma coisa. E uma menina judia foi parar na casa de um homem chamado Naamã. E é sobre este homem que nós queremos falar hoje. Ele era chefe do exército do rei Arã, da Síria. E era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. E no entanto esse valoroso guerreiro contraiu uma doença de pele. Qual era a doença desse homem? Era a lepra. E lepra hoje ela é totalmente curável. Mas naquela época, quando uma pessoa contraía a lepra, ele era isolado. Aqui mesmo em Goiânia nós temos o leprosário, que foi feito tão distante da cidade, mas hoje está dentro da cidade. Mas naquela época eles viviam em covas, em cavernas, e é sobre este homem. Quando a esposa dele comentou que ele tinha contraído lepra, a menina escutou e ela falou algo. E é por isso que nós queremos chamar a atenção das mães, dos pais nesses últimos dias. E aqui diz que então esse homem
que era chefe de uma companhia militar, ele ficou leproso. E um dia, essa menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da lepra. A primeira pessoa que eu quero trazer para essa história é a história dessa menina. Aqui não diz o nome dela, não diz a idade que ela tinha, mas essa menina tinha uma qualidade que nós crentes temos perdido ultimamente. Essa menina deveria ter tido um trauma terrível. Ela foi tirada dos pais, ela foi tirada da sua família, ela foi tirada do seu país e ela foi tirada de tudo que a cercava. E essa menina, ela deveria chamar esse homem de o miserável, mas ela cai naquele coração de cristão. Por isso que a Bíblia diz que o nosso coração tem que ser como o coração de criança. Se fosse um adulto, ia falar o quê? Bem feito. Que esse homem morra de lepra. Ele ficou leproso porque ele tocou no nosso povo e porque ele me trouxe para cá cativa. Mas ela não tinha esse coração bandido. Esse coração de estar jogando praga nas pessoas. E eu quero dizer uma coisa a você que é cristão, mas não deixa o evangelho entrar na sua vida. Quantos crentes nós temos escutado dizer, amaldiçoar o marido porque fez isso, amaldiçoar o filho porque fez isso, a nora, a sogra. Nós temos comunhão na igreja, mas não temos comunhão com aquele que nos fere. E a palavra que o Senhor tem trazido nesses dias é: nós precisamos ser reevangelizados. Precisamos parar de pregar um evangelho que não é vivido por nós. E aqui essa menina está vivendo um evangelho na íntegra, porque ela viveu na casa dela as leis dada por Moisés, e o pai e a mãe judeu, ele todos os dias lê a palavra aos filhos. Por isso que quando ela caiu na mão do inimigo, ela não esqueceu as palavras benditas de Yahvé, de Jeová, Jeová Rafá, o Jeová que cura, o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, o Jeová Shalom, que é a nossa paz. E eu quero dizer para você que só pode curar pessoas, aquelas pessoas que já foram curadas. Se o seu coração guarda ódio, se o seu coração guarda rancor, você será uma pessoa que na hora de ser útil ao evangelho, na hora de ser útil a alguém, na hora de se levantar para curar pessoas, o ódio e a raiva que está dentro de você vai fluir para fora e não vai curar. Por isso Jesus disse: se vocês saudarem, deram bom dia, boa tarde, só a quem você ama, que galardão você terá? Mas se você disser bom dia a uma pessoa casca dura, mal educada, ou que feriu você, você amontou a brasa sobre a cabeça dele e você fará como o Pai Celestial faz, que faz a chuva cair sobre justos e injustos, sobre maus e bons. Queridos, para gerar um avivamento, uma das coisas que precisamos é não deixar que feridas se amontoem dentro de nós. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não pode ser pregado da boca para fora. Ele tem que sair das nossas entranhas, porque a palavra do Senhor nos diz que nós falamos do que está cheio o nosso coração. E por isso essa menina disse: ah, minha senhora, se o meu patrão,
pelo menos soubesse que há um profeta na minha terra, ele seria curado. Olha que palavra tremenda essa menina disse. Ela reconhece que há profetas. Olha, uma coisa que precisamos é ensinar os nossos filhos os dons espirituais que a igreja tem. Que há dom de profecia, que há dom de visão, de sonhos, de revelação. Nossas crianças precisam ser ensinadas, porque o avivamento hoje começará pela nossa casa. E aqui diz que essa mulher correu e informou ao seu senhor. E assim falou a menina israelita. E o rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Outra coisa que vamos aprender aqui hoje, no Evangelho Vivo. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo, nem crentes são. São empresários, pessoas que querem até ajudar o canal Aviva. E a primeira coisa que eu digo, as pessoas que me chamam para pregar, não sou mercenária, sou missionária. O evangelho que Deus me deu para pregar é motivo de alegria e eu não vivo às custas do evangelho. Então a primeira coisa que esse general, que estava acostumado a fazer barganha entre os exércitos, ele pensou: se é para a cura, esse profeta há de querer dinheiro. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para falar sobre os profetas que são comprados nesses dias, que eu tenho que fazer um estudo à parte, porque hoje é só um alerta. Pensa, 350 quilos de prata e 50 quilos e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Quando fala essa roupa, trazia-se uma capa tecida de seda, só os reis poderiam usar. E ele parte nesse intuito com a carta do rei, direto ao rei da Síria, ao rei de Israel. Quão importante é que os políticos da nossa cidade conhecessem os profetas que há em cada cidade, mas não porque eles estão na folha de pagamento do palácio. Porque, meus irmãos, vocês não sabem quantas vezes vereadores, deputados me chamaram: pastora, vem ficar com o nome no meu gabinete, deixa eu fazer um salário para a senhora precisa, a senhora prega o evangelho, a senhora não precisa nem vir aqui, no final do mês a senhora assina a folha de pagamento e está tudo bem. Meus amados, é vergonhoso dizer isso. Quantos líderes têm o seu nome em folhas de pagamento de palácio? Quantos líderes, quantos apóstolos, quantos profetas? Se meu nome estiver aqui no palácio, é porque vão me pedir oração, porque o meu nome nunca esteve e nunca estará em folhas de pagamento de governo, eu tomando o lugar de uma pessoa que precisa ganhar o pão e eu estou lá simplesmente sem trabalhar e ganhando um salário. Sabe o que vai acontecer no último dia? O Senhor vai te cobrar cada vintém que entrou no seu bolso, desviado de uma folha de pagamento, de um governo que poderia estar sustentando 2 ou 3 pais de família.
Já tive convites, não 5.000, 7.000. Irmã, você é uma mulher maravilhosa de Deus. Meus amados, eu valho mais que passarinhos. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas nunca pedirei dinheiro. E se vierem esses Naamãs com sacolas cheias de dinheiro, eu sempre direi o que o profeta disse. E aqui disse: levou também a carta, para que no momento em que ele estivesse recebendo essa carta, saberá que te enviei meu servo Naamã, para que cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou as suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus, que pode matar e dar vida, para que ele me envie um homem, a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procura motivo para criar conflito entre nós. O rei de Israel pensou que Naamã tinha sido enviado a ele para que ele o curasse. E quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim e saberá que em verdade há rei em Israel. Outra lição de vida nessa palavra. Engraçado que os reis de Israel eram homens de Deus. Naquela época o Espírito Santo vinha sobre profetas, sobre reis e sobre sacerdotes. Então o rei tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele, mas não deixava extravasar. Quantos de nós temos o Espírito de Deus dentro de nós? E quando alguém vem nos pedir oração, e quando alguém vem nos pedir cura, nós dizemos: manda ao outro, porque eu não posso curá-lo. Meus amados, nesses dias, ter o Espírito Santo e estar avivado é questão de sobrevivência. Está me ouvindo bem? Um líder que não tem o Espírito Santo, o que vai fazer nesses dias? Naquela época o rei de Israel tinha por obrigação ter o Espírito Santo dentro dele. E ele podia orar e curar as pessoas também. Mas ele rasgou as vestes, teve um ataque de loucura, um acesso de loucura, e disse: esse rei está procurando ocasião para brigar comigo. Ele está procurando ocasião para brigar comigo. E quando o profeta ficou sabendo o que ele disse: manda-o a mim, para que fique sido sabido que há rei em Israel. Amados, há profeta em Israel. Isso foi o que ele disse. Então o que nós aprendemos? Que mesmo sendo feridos, nós podemos dizer as boas novas aos outros, que há um Deus no Israel espiritual, na igreja, que cura. Essa menina não ficou lambendo feridas. Ela estava naquela casa, a condição de escrava, mas ela disse: tudo que eu puder fazer para trazer bem a essa casa, eu farei. Eu sou fã dessa menina. Quando chegar ao céu, vou dizer: menina, que esplendorosa foi você, de não ficar lambendo feridas, não ficar curtindo a sua dor, mas através de você foi curado um dos generais da Síria, e que hoje foi propagado na palavra de Deus por todos os lados. No seu nome não é citado, mas a sua pessoa sim. E olha o que o profeta diz:
E Naamã foi com seus cavalos, com seus carros e parou na entrada da casa de Eliseu. E este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as minhas feridas e me curaria dessa enfermidade horrível da minha pele. O que mais podemos aprender de lição aqui? Este homem estava acostumado a ser honrado, porque ele estava sempre perto do rei. E hoje, tudo que as pessoas procuram na vida é honra. As pessoas hoje acham que o nome de pastor já não é suficiente. Eles têm que ir pegando títulos, até parar agora em patriarcas. E esse homem, ele fez algo. Mandou, o Eliseu disse: basta dizer a esse homem que se mergulhe 7 vezes no Jordão e ele ficará curado. E esse general ficou muito furioso. Como? Ele sabendo que eu sou um general, olha as minhas patentes. Eu pensei que ele viria, ficaria de pé, moveria suas mãos, que era assim que o povo que servia deuses fazia, colocaria suas mãos sobre as minhas feridas e eu ficaria curado. Deixa eu dizer uma coisa. Abra seu coração para ouvir isso. Deus nem sempre faz da maneira que nós queremos que Ele faça. A nossa cura pode brotar de maneira instantânea, tomando um banho de chuva, colocando um emplasto, como na vida de outro rei, pegou o figo, amassou e mandou fazer um emplasto e ele ficou curado. Ou simplesmente Jesus dizia: sê sarado. Minha irmã e meu irmão, não sei se você tem alguma enfermidade, mas não fica dando ordens de como Deus vai te curar, ou dando prazo para Deus te curar. Tem pessoas que dizem: Senhor, eu te dou 30 dias para o Senhor me curar. Eu te dou 3 dias para o Senhor me curar, ou então eu vou me desviar completamente. Você não pode dar ordens a Deus. Você não pode dizer como Deus vai agir. Deixa Deus agir em seu favor, porque Ele sabe como te curar, quando curar e como curar. Porque não é você que manda em Deus. Tem pessoas que querem controlar o Espírito de Deus. Não é você que usa o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus quem te usa. Deixa Deus te usar. Deixa Deus falar com você. Deixa Ele agir da maneira que Ele quer. Ah, se Deus não restaurar meu casamento em 1 mês, eu vou me divorciar. Você não manda mais na sua vida. Quando aceitamos Jesus, levantando a nossa mão dizendo: ser Senhor da minha vida, então deixe Ele ser Senhor da sua vida. Deixe Ele fazer como quer. Olha quantas lições nós aprendemos na palavra de Deus. E esse homem ficou bravo. E ora, ele disse: porventura os rios de Abana, de Fafar, de Damasco, não são melhores do que essas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltou as costas e se retirou indignado. Quantas pessoas perdem a bênção por não esperar o Kairós de Deus, que é o tempo maravilhoso de Deus? Quantas pessoas têm agido no Cronos? Essa palavra grega quer dizer tempo do homem. O Kairós quer dizer tempo de Deus. Deixa Deus te curar no tempo dele. Deixa Deus curar seu casamento no tempo dele. Deixa Deus fazer as coisas no tempo dele.
Eu vou até contar uma história. Uma vez uma irmã já havia um ano orando para Deus trazer o marido de volta. E quando ela pediu oração e eu comecei a orar, o Espírito de Deus falou tão suave no meu ouvido: Elizabeth, sabe por que eu ainda não trouxe o marido dela de volta? Porque se eu o trouxer agora, do jeito que ela está, ela não deixa-se ser transformada pelo meu Espírito. Se eu trazer o marido dela de volta agora, o marido dela é um homem de Deus, é um homem transformado, está sozinho e está na minha presença. Quantas vezes ele suportou essa mulher amarga, dando ordens dentro de casa e rebaixando ele a nada. Enquanto ela não for transformada, ela está pedindo para que eu o transforme. Ele é um homem transformado, ela precisa de transformação. Eu não vou trazê-lo para que ela brigue com ele novamente, para que ela seja aquela mulher amarga, emburradeira, o pinga-pinga, uma coisa constante. E então esse homem retirou-se indignado, dizendo: os rios do meu país são muito melhores do que os rios de Israel. E por que eu deveria estar me banhando em Israel? E então o servo dele que estava com ele disse: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido coisas mais difíceis de ser feita, tu não haverias feito? Ele disse sim. Então ele disse: que custa mergulhar 7 vezes ali? Então tem pessoas que vão à igreja e querem dar ordem no pastor, o pastor pregou uma coisa, não, mas eu queria que fosse assim. Pessoas que querem mandar na igreja, mandar no jeito do pastor pregar. Olha, quando chegamos a Deus, é preciso ter um coração quebrantado. Não importa quantas vezes, às vezes o Senhor fala assim, ó, bebe um copo d'água, você ficará curado. Bebe um gole de água, simplesmente, e será curado. Deus tem os seus modos de fazer a cura. E então aqui diz que esse homem foi e mergulhou 7 vezes. E ele ficou. Então Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus. Fique isso bem claro. E ficou completamente curado. E sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Eu encanto quando Deus coloca essas frases. Ele fez tudo conforme o homem de Deus tinha mandado. Nem todo mundo que anda profetizando por aí é homem de Deus e mulher de Deus. E eu prometo que nessa próxima semana, um estudo tremendo, pitonismo na casa de Deus. Olha, eu acho que muitas pessoas vão parar de profetizar enganos depois que nós dermos esse estudo, porque Jesus está voltando e ele vai limpar a casa dele. Então falsos profetas vão cair, falsos líderes vão cair. E eu já quero, depois dessa palavra, conversar com os líderes que têm nome nos palácios. Vamos voltar nessa palavra, porque é Deus que está mandando dizer. E em seguida retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva, e ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Até aqui tudo bem. Ele reconheceu Eliseu como homem de Deus e a maior glória do mundo. Agora reconheço
que não há Deus, senão o Deus de Israel. Ele queria dizer: eu recebo Deus como meu Senhor e Salvador. É maravilhoso quando acontecem curas na igreja. Cura de lepra, como Deus já me usou para levantar pessoas de cadeira, sabe? Pessoas que estavam paralíticas. Deus já me usou para colocar as mãos sobre uma criança que não falava e não ouvia. E para a glória de Deus ouviu, foi curada, porque não sou eu. Não tem nada em mim. Se eu tivesse ficado dentro da minha casa e mandado simplesmente o recado que Eliseu mandou, seria curado. Por isso aquele homem disse para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa. Diga uma palavra e meu escravo será curado. Sabe, nós como líderes não podemos usar o nome do nosso Deus para pegar dinheiro das pessoas. Ontem eu ouvi uma notícia, não quero dizer o nome, mas um grande líder dizendo que vai colocar o nome das pessoas da sua igreja que não pagaram o dízimo, que não entregaram ofertas, no Ceará, no Serasa e também em outro lugar, no SBC. Eu tenho uma ajudante que me sopra, tá? Eu tenho Deus, mas tem a outra que fica soprando nos meus ouvidos. Gente, Serasa. Eu ouvi bem? Serasa. Para pagar dízimos. SPC. Sujar meu nome no SPC? Queridos, não é profeta, não é homem de Deus e ainda digo mais. Só o Senhor é Deus sobre a vida deste homem. São os lobos que estão por aí arrancando lãs das ovelhas. Entretanto, o homem de Deus, quantas vezes repetiu aqui que não fala Eliseu, diz o homem de Deus. Respondeu: juro por Iavé, o nome do Senhor, o Deus vivo a quem sirvo, que nada aceitarei. Esse é o homem de Deus. E Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Oh meu Deus, levante profeta segundo o seu coração. As pessoas hoje estão usando as coisas de Israel como talismã. Pensa, esse homem queria 350 quilos de prata, levou para dar para o profeta. E 72 quilos de ouro. Quanto que está o grama de ouro mesmo, hein? Podia procurar para mim quanto que está. O grama da prata, do ouro, faz a conta, traz para mim quanto que dava isso hoje em dia. E 10 mudas de roupas finas. Olha, e esse homem insistiu, e ele diz: diante de Iavé eu digo, jamais aceitarei presentes, jamais aceitarei qualquer gratificação no nome de Deus. Meu Deus, quantos profetas andando de carrões que são barganhados, profecia para lá, carrão para cá. Eu não me importo de que os homens de Deus ganhem presentes, as mulheres de Deus ganhem presentes, mas não por ter profetizado, não por ter dado a palavra do Senhor, não por ter, sabe, mandado uma palavra de cura. É por isso que eu não suporto, jamais sairei da minha casa sabendo que uma igreja me pagará um cachê para pregar a palavra de Deus, para realizar uma conferência. Receberei, talvez, a passagem,
o lugar onde me hospedar. Se quiserem, depois de tudo, abençoar uma oferta, mas nada acertado, nada escrito, nada, sabe? Meu Deus, o que estamos fazendo do Evangelho? É por isso que as pessoas entram na nossa igreja e saem sem ser curados. Entram depressivos e voltam mais depressivos do que entraram. Aviva, homem de Deus, aviva, mulher de Deus. Pare de pregar mentiras. Pare de barganhar, de fazer barganhas. E aqui diz: jamais aceitarei qualquer gratificação. Então Naamã disse: permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra. Porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocaustos nem sacrifício a outros deuses, senão a Yahvé. Outra coisa que quero chamar a atenção. Esse homem trouxe aí, deixa-me ver. Ó, o ouro, o grama, está mais ou menos R$100. A prata, R$3, né? E aí você multiplica isso por 350 quilos de prata e 75 quilos de ouro. A irmã está ali me ajudando a nós fazermos a conta. Contudo, olha o que esse homem fez. Ele levou 2 mulas carregadas da terra de Israel. E agora eu quero chamar a atenção novamente do povo. Isso é errado. Quantas vezes as pessoas vão em igrejas fazer campanha e vem tacinha de ouro, óleo de Israel, sal de Israel, você recebe pacotinhos com terra de Israel, bijuteria de Israel, ouro de Israel. Irmãos, para que esse engano? Se o Senhor está dentro de nós. Amados, a terra de Israel é linda, já fui lá, estou indo novamente, muito em breve. Pedras de Israel são lindas, mas meus amados, para que essa cultuação? Isso é a maior idolatria. Óleo de Israel, terra de Israel, sal de Israel, ramo de oliveira de Israel. Para que isso? Deus de Israel está conosco. Melhor do que ter a terra de Israel é ter o Senhor de Israel na sua vida. Em nome de Jesus, pare com esses talismãs, com esses fetiches. Sabe, é a mesma coisa das pessoas que têm pé de coelho, tem uma ferradura dentro da sua casa, joga na Mega Sena e não sei o que mais. Para que isso? Entendeu, amados? E ele disse: eu vou levar 2 mulas carregadas da terra de Israel. Aí agora vem uma coisa que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Disse o seguinte: contudo, o pedido agora do Naamã, que foi curado de lepra: eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude que eu terei que fazer. Quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, meu Senhor, porque ele costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade, o Deus Milcom, né? E outros, Rimon, que vem até o Rimem, né, do outro, a divindade dele chamada Rimon, e por isso tenho que me ajoelhar ali também. Que o Senhor perdoe o teu servo quando ele tiver que fazer isso. Agora sim, quero que você me escute com todo, tete a tete, olho no olho. Quantas pessoas vão à igreja,
né? E houve o contrário do que esse profeta disse, que a maioria da liderança hoje, que prega cura, que prega libertação, esse homem trouxe ouro, prata e roupas. Se fosse nos nossos dias de hoje, o que aconteceria? Me dá. Claro, gente, 75 quilos de ouro. Estou esperando a irmã trazer quanto que vai dar isso em dinheiro. E a prata, e as roupas finas de seda, né? E quanto que daria isso hoje? Todo mundo ia querer que me dá e colocar nos cofres. Mas o nosso amado profeta disse: longe de mim receber qualquer coisa, que Yahvé tenha misericórdia de mim. Eu juro por Yahvé que jamais aceitarei qualquer coisa. A segunda coisa que os homens fazem hoje: se você quer receber uma bênção, traga seu sacrifício aqui. Mentira. Quero falar olhando bem onde você está. Mentira. Você não precisa pagar nada para receber sua cura e sua libertação. E o nosso amado Deus já nos disse: de graça recebestes, de graça dai. Eu não posso cobrar para orar por ninguém. Eu não posso cobrar para abençoar as pessoas. A bênção é de Deus, o dom de cura é de Deus. E em nome de Jesus Cristo eu peço aos líderes que estão cobrando, ou entre aspas, pedindo um tipo de oferta: traga uma semente. Amados, Deus não quer semente, a semente é dele. Agora, a igreja precisa de dinheiro para se sustentar. Mas se nós fôssemos, claros, se fôssemos transparentes, se fôssemos cristalinos, lá no Velho Testamento deixava-se o gasofilácio em forma de trombeta. Deixa eu ver aqui. O quilo, o ouro daria 60 mil reais. E a prata daria 900 reais. Então, pensa, mais ou menos 61 mil reais. Foi o que foi passado para nós. Quem que não quer 60 mil reais hoje? O profeta abençoado esse. Mas, queridos, o Senhor não quer que nós nos vendamos. Nós não podemos nos vender. Não podemos vender nada. Por isso que eu falo, se fôssemos transparentes, as pessoas diria: pastor, qual a conta da sua igreja para mim mandar uma oferta? Pastor, qual a conta da igreja que eu quero dar algo? Ou coloque o gasofilácio lá em forma de trombeta, que era afunilado e a boca grande. E era afunilado lá embaixo. É como se as trombetas, a sua oferta que fosse colocada ali, tocasse as trombetas no céu. Então, por isso nós estamos aqui hoje dizendo isso a você e pedindo o nosso câmera que ele mexa novamente aqui para nós, porque estava enquadrado, agora pode voltar ao normal, porque eu estou dizendo a você que, sabe, amados, vamos virar crentes, vamos aceitar Jesus como Salvador, vamos aceitar Jesus como Senhor das nossas vidas. Não vamos deixar que dinheiro nos tire da presença do Senhor, porque logo que esse homem
recebeu a bênção, ele disse: me perdoe, toda vez que eu tiver que ajoelhar junto com o rei, ele segura nos meus braços, diante de uma entidade chamada Rimon. Novamente, quantos crentes vão à igreja, recebem curas, recebem a bênção do Senhor, aí fala assim: ó, pastor, nisso o Senhor me perdoa, eu ainda fumo e não posso largar. Só uma coisa, eu vou levar a terra de Israel para colocar num lugar, vou fazer um santuário na minha casa, fazer um tapetinho de terra de Israel, vou ajoelhar ali e te asseguro que será só diante do Deus de Israel. Mas quando eu tiver que entrar na casa de Rimon, que é o Deus que meu rei serve, nisso perdoa teu servo. E aí, por isso que a igreja está do jeito que está. Porque os líderes estão fazendo concessões, porque as pessoas dão dízimos altos. Nisso perdoa o seu servo, eu tenho que sair com o governador e tenho que beber com ele. Nisso perdoa o teu servo, eu sou um grande empresário e para fechar negócios eu tenho que ir para um boteco, para um bar, fechar negócio com os meus empreendedores. Nisso perdoa teu servo. De vez em quando eu viajo, tenho que ficar com a prostituta, porque senão os outros vão rir de mim. Nisso perdoa teu servo, que eu ainda tenho que usar uma droga, porque os outros que estão perto de mim vão dizer que eu sou crente. Nisso perdoa teu servo. Irmãos, nós estamos fazendo de Deus o quê? Um brinquedo. Ora, nisso perdoa teu servo. Só nisso eu vou ter que ajoelhar diante de um Deus estranho. Eu vou ter que conservar uma imagem de escultura na minha casa por causa do meu rei, por causa do meu governador, por causa do fulano, do cicrano. Para manter uma amizade eu tenho que beber só aquela loirinha de vez em quando, aquela geladinha. Não, só um pouquinho de vinhozinho, só para não fazer feio, para eu ficar me criticando, dizendo que eu sou radical. Deixa eu dizer a vocês, é hora de radicalizar o evangelho que estamos vivendo. É hora de sermos radical. O Senhor disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de desagradar a um e vai arrebentar com o outro. Nada de pedir escusas. Nisso perdoa teu servo. Só nessa coisinha pequenininha, só nessa prostituiçãozinha, só nesse site pornô que eu entro de vez em quando, só naquele joguinho básico, na Mega Sena, na Telecena, sei lá em que, só nesse joguinho. Deixa eu dizer uma coisa, amados, abra seu coração. Deus não aceita que o nosso coração esteja dividido. Ou somos do Senhor ou não somos. Ou somos do Senhor ou não somos. E aí ele levou essa terra para fazer o cultozinho dele. E aí respondeu Eliseu: Shalom, vai em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. E aí entra outro personagem para encerrar a história. Quando Naamã já estava à distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, protestou: mas meu senhor, o senhor poupou esse sírio Naamã, negando aceitar dele a gratificação que ele trazia. Tão certo como vive o Senhor, eu irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa. Em seguida partiu Geazi às pressas, com o objetivo de alcançar Naamã, que, percebendo sua aproximação, parou sua carruagem e desceu para o encontrá-lo e indagou: o que houve? Está acontecendo alguma coisa com o profeta? Isso agora vai valer para muita gente. Ao que Geazi respondeu prontamente: sim, está tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para informar-lhe que 2 jovens irmãos, discípulos do profeta, acabaram de chegar.
e estão vindos do monte de Efraim, portanto rogo-lhes 1 talento, 35 quilos de prata e 2 mudas de vestes de gala. Diante do que Naamã respondeu generosamente: aceita, pois, 2 talentos, não leva só 1, não. E ele insistiu com Geazi para que aceitasse aquela oferta e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas com 2 mudas de roupas finas e entregou tudo aos 2 servos que foram à frente de Geazi transportando as sacolas. Às vezes não são os pastores. Os pastores negam, não quero nada. Os profetas falam, não quero nada. Mas aqueles que trabalham com o profeta, sabe, se tem uma coisa que eu odeio e eu detesto, é mentira. E como minha mãe dizia, a mentira tem pernas curtas. Às vezes ela nem tem perna. Ela voa, ela tem asas, porque ela chega rápido, sabe? Pessoas que compram coisa por um preço e falam que foi por outro. Eu me lembro uma vez que um irmão, eu pedi ele para comprar uma coisa para a rede de intercessão. Vamos supor que o sofá custou R$1.000. Ele falou que custou 3 mil reais. Eu paguei aquilo e o resto ele embolsou. Recebia dinheiro dos irmãos que mandavam de oferta, o irmão mandou 100, ele ficava com 50. Tudo ficou leproso. Se não lepra aparente na pele, o coração ficou leproso. Porque Deus não aceita mentiras. Não aceita. Ele mentiu que o profeta tinha recebido 2 visitas e agora ia querer o dinheiro que ele tinha oferecido. E agora, Deus é muito lindo. Quando ele chegou, assim que Geazi chegou à colina onde Eliseu morava, tomou as sacolas nas mãos dos servos de Naamã e as guardou em sua casa, quer dizer, para ninguém ver. E ordenou que os servos retornassem e partissem. Em seguida entrou e se apresentou ao seu senhor Eliseu. E este lhe indagou: de onde vens, Geazi? Ao que ele lhe replicou: seu servo não foi a parte alguma. Sabe uma coisa que eu acho lindo em Deus? Ele sempre nos dará chance de contar a verdade. Deus sempre vai te perguntar: onde estás, Adão? Por que descaiu o seu semblante, Caim? Onde está o teu irmão, Caim? De onde vem, Geazi? Sabe por que ele faz pergunta? Porque ele quer ouvir a história dos seus lábios, lhe dando uma chance de contar a verdadeira história. Porque se você disser foi 3 mil, ou foi 2 mil, ou foi 1.000, você está dizendo a verdade. E se você confessar a mentira, a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. De onde vem, Geazi? Ele teve a chance dele. Sabe o que ele respondeu? Teu servo não foi a lugar algum. Pensa. E ele então Eliseu lhe afirmou: porventura não fui eu contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro ao seu encontro? Certamente esse não era o momento para receberes prata e roupa, tampouco para cobiçares olivais, vinhas, ovelhas, bois e servas. Pois por esse motivo a enfermidade que assolava a pele de Naamã atingirá a tua pessoa e todos os seus descendentes para sempre. Agora uma revelação maravilhosa, querendo terminar aqui. Por que Eliseu não quis? Por 2 motivos. Primeiro, ele não era um profeta de barganhas. Ele era chamado de homem de Deus. E homem que é homem de Deus, o espírito dele vê onde ninguém vê.
tem revelação onde ninguém tem revelação. E agora outra coisa, se um leproso vestisse essa roupa e eu vestisse, o que aconteceria? Eu pegava lepra. Se eu manusear um dinheiro que um leproso manuseou, o que vai acontecer? Eu vou pegar uma lepra. Então, por revelação do Espírito, o homem de Deus recusou por 2 motivos. Primeiro, porque eu não faço barganha com os dons de Deus. Segundo, tudo o que ele está trazendo está cheio de lepra. E só dele pegar as sacolas cheias de dinheiro e com a roupa de Naamã, a lepra se apegou a ele. Então, o que Deus está querendo nos dizer, que pessoas que às vezes vão na nossa igreja, oferecem muito dinheiro, dão os dízimos, dão maiores ofertas, mas estão cheios de lepra. Se nós pegarmos o dinheiro daquele que é promíscuo, adúltero, que largou a esposa e quer te dar uma oferta e partiu para casar com a menina novinha, separou-se da esposa, por quê? Porque ela já envelheceu e ele agora quer uma bonitinha. Tudo que você pegar dele é leproso, é lepra, e você vai pegar lepra. Por isso que a igreja está cheia de leprosos. E nessa palavra que o Senhor nos traz hoje, nós vamos pedir perdão ao Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor pela liderança do Brasil. Eu quero até me ajoelhar nesse momento, sabe? Vou me ajoelhar porque a palavra de Deus diz que nós e nosso povo temos pecado. Senhor, nós queremos te pedir perdão nesse momento, diante dessa palavra tão séria, tão sublime, que o Senhor tem trazido até nós. Senhor, ajuda-nos a compreender que o mundo está cheio de lepra, cheio de homens leprosos, e eles precisam ser curados, mas nós não precisamos do dinheiro deles, não precisamos mexer nas emoções deles pedindo dinheiro, porque quando a pessoa está enferma, ela dá o último que ela tem. Se tiver uma sombra de esperança de ser curado, põe temor no coração da liderança, dos seus profetas, dos seus líderes, dos seus apóstolos, dos seus bispos, sabe, Senhor, de todos aqueles que estão lidando na frente da sua obra. Misericórdia, Senhor, porque o teu juízo está vindo sobre o Brasil, o teu juízo está vindo sobre as nações. Senhor, tem misericórdia dos dinheiros que temos pegado, Senhor, do dinheiro que temos recebido de mãos leprosas, de mãos de homens que têm 2, 3 casamentos, de homens que têm 2, 3 famílias escondidas, de homens, Senhor, que têm prostituição, vão para casas de moças, Senhor, onde a casa de programas, de moças de programas, de mulheres de programa, homens que têm práticas homossexuais, mas que continuam dentro da sua casa. Ai, Senhor, daqueles que trazem dízimos malditos. Ai, Senhor, daqueles que trazem ofertas maculadas, manchadas de lepras, de doenças contagiosas e que tem contagiado a sua igreja. Perdoe, Senhor, a nossa nação, perdoe, Senhor, a igreja brasileira, perdoe os líderes que têm nome, Senhor, nos palácios, que vão lá só no final do mês, Senhor, assinar o seu nome e pegar dinheiro. Senhor, põe temor no coração da nossa liderança, porque isso vai colocá-los leprosos, isso vai trazer lepra para a sua igreja, e a sua igreja precisa estar limpa, sem contaminação, com roupas brancas, livres, suaves, para encontrar com o Senhor.
Ó Senhor, levanta seus profetas que não se vendem. Levantem seus pastores que não fazem, Senhor, barganha com ninguém. Levanta profetas que não recebam oferendas nem ofertas. Levantem homens que não vêm com essa palavrinha dizendo: nisso perdoa teu servo. Não, ou nós somos totalmente pelo Senhor, com o Senhor e para o Senhor, ou nós não pertencemos a ninguém. Somos para o Senhor nesse dia. Converta os corações dos homens e mulheres que frequentam sua casa, mas ainda têm pecados encobertos. Liberta-os e livra-o, hoje e sempre, Senhor, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Brasil esteja de joelhos, que você se ponha de joelhos diante do Senhor e fale nesse dia: aviva o meu coração, Senhor, que eu não tenha uma vida dividida, que eu não tenha o coração dividido, mas que eu seja totalmente do Senhor, para o Senhor e do Senhor. Obrigada, Deus te abençoe, em nome de Jesus.